Notícias, entrevistas, debates. Tudo o que acontece no mercado segurador do Paraná e do Mato Grosso do Sul, você encontra a partir de agora na TV Sindiceg PRMS. Entrevista. Uma força nova aqui comandando a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, um trabalho que já vinha sendo exercido muito bem pelo Dr. Eric, né? E agora tem uma continuidade, lógico, com o seu toque pessoal, né, doutora? A gente gostaria de saber o que a senhora encontrou aqui na delegacia e as principais novidades. A gente vê que o esvaziamento do pátio, a questão dos flagrantes, tudo. E nessa perspectiva de novidades, como é que a senhora projeta aí o trabalho de combate a esse tipo de furtos e roubos de veículos em Curitiba? Olá, muito obrigada. É como você bem disse, na verdade é uma continuação, né? A gente vai dar continuidade a um trabalho que o delegado anterior, o Dr. Eric, ele já vinha desenvolvendo. Mas é claro que, né, como todas as pessoas, a gente acaba trazendo um diferencial, um toque diferente para o nosso dia a dia. Então, no primeiro momento, está havendo a retirada de todos os veículos. Isso, na verdade, é um trabalho da gestão anterior. Eu apenas agora estou, vamos dizer assim, colhendo os frutos deste ato, tendo em vista que todos os veículos aqui do pátio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos vão ser retirados. Uma grande novidade é que a Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público e o Poder Judiciário, fizeram, então, uma instrução em que vai auxiliar a gente dar destinação a esses veículos, que esse foi o grande problema. Então, o grande problema nunca foi aonde colocar os veículos, mas sim a dificuldade de destiná-los. Então, veio essa instrução normativa do começo desse ano para nos auxiliar nesse sentido. Além disso, um dos nossos objetivos aqui é fazer melhorias estruturais, então melhorias no prédio, para que a gente possa atender melhor a população, para que elas fiquem mais confortáveis quando precisarem usar os nossos serviços, e bem como também deixar mais aprazível para os policiais, e assim a gente conseguir melhores ainda resultados do que já temos até hoje. Essa instrução que a senhora comentou vai agilizar em quanto demorava o trâmite, qual que vai ser o ganho agora? Então, via de regra, toda a destinação veicular, quando não estava para o proprietário diretamente, precisava de autorização judicial. E, obviamente, nós temos um volume muito grande. Então, a demanda ao judiciário, por ser muito grande, fazia com que esses pedidos acabassem sendo extremamente morosos. Então, nós temos veículos aqui sem destinação de mais de 5, 6 anos. Com essa instrução, a gente vai fazer o provocamento do Poder Judiciário, e depois de determinado período, caso ele não se manifeste, nós podemos então dar início a todo o procedimento, seja para a destruição do veículo, seja para leilão. Tudo vai depender então qual é o tipo de veículo e o problema que ele apresenta. E além disso, além da instrução, esse veículo ele sequer vai permanecer aqui, ele já vai direto para o pátio ou ele fica alguns dias aqui antes de ir para o novo pátio? Então, a gente está criando aqui dentro da delegacia uma nova rotina para que ele fique o menor tempo possível. Então, ele vai ficar provavelmente por uma semana, que é o tempo do proprietário ou até mesmo da seguradora poder fazer o trâmite para a retirada. Depois desse período, caso não venha ninguém retirá-lo, ele vai ser encaminhado para esse pátio. Caso então o proprietário, a pessoa queira vir retirar, nós fazemos toda a documentação, contudo ele vai ter que ir para o local onde esse veículo está para poder fazer a sua retirada. E agora, caso não tenha ninguém para tirá-lo, tendo em vista a irregularidade que ele possui, aí vai seguir o trâmite da destruição, o leilão. Doutora, e agora com essas novidades todas, é possível, inclusive, a ausência de mais agilidade no trâmite dos presos também, né, com o esvaziamento da carceragem. A senhora acredita que isso vai desafogar o trabalho dos policiais? Quantos policiais tem aqui? Será possível manter as operações, forças-tarefas, né, que chamavam, em desmanches e tudo? Esse tipo de operação vai continuar, vai aumentar? Qual a frequência? Como é que a senhora pretende trabalhar? Então, a gente está fazendo uma reestruturação. Então, agora, dia 17 de fevereiro, veio uma nova resolução
do governo, em que os presos que estarem em situação flagrancial, eles ficam nessa delegacia apenas o prazo para o nosso procedimento interno, depois serão encaminhados à cadeia pública, aonde o departamento penitenciário fará então a gestão do preso, como assim é por lei. Então isso faz com que desonere mais policiais, né? Nós estamos também fazendo uma reestruturação interna para que a gente destine mais policiais para a prática da investigação, justamente fortalecer a parte de fiscalização de todos os locais em que trabalhem com um veículo. Então, sejam os desmanches, sejam autopeças, as concessionárias, então, a gente não vai excluir nenhum ramo, né, das fiscalizações que são próprias, inclusive, desta delegacia, bem como a gente fazer, então, operações para a gente estar coibindo e prevenindo a prática de delitos. Há poucos dias que a senhora chegou, mas como que a senhora observa o comportamento aqui dos furtos e roubos na capital? Se a senhora tiver um comparativo, talvez, com a sua delegacia, com o interior, tem alguma tendência? Depois da pandemia houve uma queda, esse patamar se manteve abaixo ou subiu um pouco? A senhora tem alguma referência já, mesmo estando há poucos dias aqui? Olha, como você disse, eu não estou há nenhum mês, então é muito difícil. Quando a gente fala de criminalidade, nós precisamos de um espaço temporal maior para nós podermos dar um diagnóstico, né? Porque a criminalidade ela é muito sazonal. Então, existem períodos em que cresce mais um número de delito do que outros. Então, se eu puder fazer um breve comparativo, eu poderia dizer que Curitiba, proporcionalmente à cidade de onde eu venho, tem menos crimes, menos furtos e principalmente menos roubos de veículos do que o oeste, por exemplo, do Paraná. Mas volto a dizer, seria extremamente precário da minha parte fazer uma análise mais profunda, tendo em vista que eu estou apenas 3 semanas aqui à frente dessa delegacia. Então precisaria pelo menos mais alguns meses para a gente poder fazer esse diagnóstico. Mas a criminalidade é um problema generalizado, não acaba atingindo apenas a capital. Só por curiosidade, no Oeste, quando a senhora trabalhou lá, acontecia a apreensão de muitos veículos trazidos daqui em direção ao Paraguai, por exemplo? Ali era uma rota ou não? Sim, Cascavel, da onde eu vim, ali é um corredor. Ele é um corredor do tráfico, do contrabando, então nós tínhamos um problema bastante sério de furtos, principalmente de furtos e roubos de caminhonete, porque nós estávamos, no meu caso, a 130 quilômetros de Foz do Iguaçu. Então nós tínhamos 2 fronteiras secas por ali, fora a 150 quilômetros de Guaíra, que também mais a fronteira. Então, por isso que eu digo que lá, proporcionalmente, por óbvio, porque não queremos comparar 360 mil habitantes com 2 milhões de habitantes aqui para Curitiba, mas proporcionalmente a gente acabava tendo um volume maior, de furtos e principalmente de roubos de veículos lá no Oeste. E era comum a apreensão de veículos daqui e lá, não? Era comum, na verdade, do Brasil em todo. Porque como acaba sendo um corredor, ou a gente pegava, quando eu falo força de segurança, ou seja, PRF, PM, nós da Polícia Civil, ou nós pegávamos eles indo para a fronteira, ou voltando carregados já com objetos ilícitos. Eram utilizados para contrabando? Para a prática de ilícitos, a grande maioria. Claro que nós sabemos que alguns deles iam para desmanches, para poder alimentar este comércio ilícito, que acaba acontecendo de forma, obviamente, paralela ao comércio legítimo. Então, alguns eles iam para esse desmanche, mas a grande maioria, principalmente desses veículos maiores, eles iam para alimentar o contrabando e o tráfico. E, logicamente, a senhora que já esteve lá, tem os contatos, provavelmente com o delegado que assumiu, poderá eventualmente fazer um trabalho de troca de informações para evitar esse corredor, tentar talvez estancar, lógico que não impossível talvez estancar, mas diminuir de alguma forma, Sim, eu fiquei por muitos anos lá como sendo operacional, então essa parte de furtos e roubos veiculares também era da minha atribuição. E lembrando que a atribuição da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba ela é uma atribuição do Estado. Então nós atuamos diretamente em Cascavel, mas com atribuição para atuar em todo o Paraná.
Então, obviamente que essa troca, por já ter morado lá, por já ter atuado por muitos anos lá, faz com que a gente tenha ligação com os policiais, né, seja ele o próprio delegado ou os investigadores e escrivães, que a gente possa estar sempre trocando informação para otimizar o trabalho. Porque o interesse da Polícia Civil é que esse tipo de crime ele diminua. Como você disse, falar que a gente vai erradicar, que a gente vai estancar, seria utópico eu falar isso. Mas se a gente puder atuar de forma a dificultar esse corredor, já estaremos tendo grandes avanços. Uma parceria histórica que o sindicato tem aqui com a delegacia, que a senhora pretende continuar? Com certeza, a troca de informações ela é benéfica para todos, né? Ganha a população, ganha a polícia e também auxilia no trabalho do sindicato de vocês. O Sindicato das Seguradoras agradece muito a atenção da senhora conosco. A sua presença aqui na TV Sindseg certamente engrandece muito o conteúdo da TV e o Sindseg se coloca à disposição para contribuir com o trabalho da polícia no que for possível. Muito obrigado, doutora. Obrigada a vocês.